Fala galera, bem-vindo a mais um vídeo do canal Codando com Moa. Hoje nós estamos aqui para falar sobre Cocoa Pods, modularização, né? O que é o Cocoa Pods? Cocoa Pods é um gerenciador de dependências para Swift, né? Nós podemos criar um pacote, colocar no nosso GitHub, deixar local na nossa máquina e usar esse pacote dentro de um projeto. Junto desse módulo, junto desse cursinho que eu estou falando sobre modularização, eu já falei sobre packages e como fazer um módulozinho usando packages e usar esse módulozinho dentro do nosso projeto. Bom, agora para complementar, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um módulo no Cocoa Pods, tá? E vou usar dentro do mesmo projetinho que a gente usou lá, tá? Dentro do projeto que já tem o packages, eu vou colocar também um Cocoa Pods e vamos ver como é que se comporta os dois juntos, tá bom? Então, bora lá comigo, vamos codar, vamos aprender a criar um módulo, configurar um módulo e usar o módulo dentro de um projeto. Bora lá? Tá, se inscreve aqui no canal do Codando com Moa, marca o sininho para ser avisado sempre que tiver um lançamento. Bora então codar esse módulo. Eu vou fazer um módulo de network. Nesse módulo, eu vou fazer uma chamada e vou deixá-la implementada lá dentro do módulo e vou chamar ela, né? Vou usar ela dentro do meu aplicativo principal. Mas eu vou começar fazendo o seguinte, eu vou começar fazendo um módulo, e para fazer esse módulo eu vou criar um projeto onde eu possa testar o módulo. Então cada vez que eu vou criar uma coisa nova, eu não preciso necessariamente testar no meu projeto principal. Eu posso fazer de uma forma que eu crie um projeto que eu chamo de teste, né? Ou demo, ou exemplo, né? Do meu módulo. Dentro dele eu crio o meu módulo e depois eu uso lá na parte do outro aplicativo só um módulozinho. E esse exemplo, esse teste, esse demo, ele serve para mim, quando for implementar alguma coisa, poder testar o meu módulo separadamente. Porque não faz sentido, né, você criar um módulo separado para facilitar o desenvolvimento, para facilitar os testes, para facilitar a compilação, para não haver toda a burocracia que existe dentro de um aplicativo e não criar uma maneira de você usar ele sem o aplicativo principal. Isso é insano, né? Então, já trabalhei em várias empresas em que existem os módulos, porém, para você testar, você tem que rodar no monolito. Então, a produtividade cai drasticamente por conta disso. Imagina assim, ó, você está fazendo uma tela nova, lógico, vamos falar aqui de UIKit. Você está fazendo uma tela nova e você precisa ver o resultado dessa tela, se ela está desenhada certinho, se os espaçamentos, se os campos, se está tudo ok. E você não tem uma maneira de testar isso no seu módulo. Você tem que rodar um monolito para fazer isso. Cada vez que você compila, leva 15 minutos. O ambiente está fora. Mudar a senha do usuário que você estava usando. A massa de testes que você tinha não existe mais. Então são N fatores que faz com que prejudique o seu desempenho. E às vezes você calculou ali, sei lá, uma sprint para fazer uma tarefa e você não consegue ficar com ela pronta. Por quê? Porque o tempo de desenvolvimento leva uma sprint, teste e afins, mas você não considerou esses fatores como ambiente, tempo de compilação, essas coisas todas que levam muito tempo. Então, você, quando pensa em modularização, você tem que pensar que o seu módulo tem que rodar independente. Nem que seja mocado, né? Ah, mas eu preciso de login, segurança e tal. Então, moca. Cria um demo, um exemplo, mocado. E esse mock você usa para testar.
Claro que você vai perder um tempinho para montar isso e ter isso sempre atualizado, mas esse tempo é mínimo perto do tempo que você perde tendo que rodar sempre o monolito, tá bom? Isso é só uma dicasinha extra, mas que cabe dentro da modularização, tá? Para a gente criar esse projeto, eu vou fazer um File New Project normal, como a gente sempre faz. A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou desaparecer. E agora a gente vai seguir aqui com o nosso Xcode. Então, File New Project, tá? iOS App, ele pode ser um SwiftUI, não tem problema. Eu vou chamar ele de exemplo SDK Network. Eu vou criar ele no desktop, como a gente vem fazendo com os nossos outros dois que estão aqui, ó. Então tá aqui o nosso exemplo SDK Network, tá? Então vou fazer aquilo que eu já faço normalmente. Enquanto ele carrega aqui, eu vou dizer para vocês o que eu digo sempre. Vou voltar aqui para falar para vocês uma coisa. Galera, me segue no canal do YouTube. Marca o sininho aí embaixo para receber a notificação cada vez que eu lanço vídeo, para que você fique sabendo e fique por dentro desses conteúdos, para que você aprenda mais Swift. Bora lá então agora fazer o que a gente veio aqui fazer. Eu não preciso desse cara agora, vamos diminuir isso aqui e vamos fazer uma limpeza aqui. Vamos deixar aqui só o nosso famoso Hello World. O resto aqui a gente não vai precisar agora, eu só deixo o preview aqui, mas mesmo assim aqui no preview eu tiro isso aqui tudo fora porque não preciso. Aqui faltou uma chavezinha. Tá tudo resolvido aqui, ele vai ficar aqui só um select item que eu vou chamar aqui de Olá Mundo. Beleza? Beleza. Ó, a gente não precisa desse persistence, que esse cara aqui é usado no exemplo. Então eu vou apagar ele fisicamente. A gente vai ver que aqui agora ele vai reclamar, porque ele usa esse cara. Então eu vou tirar ele fora e vou tirar ele aqui. Lembre-se sempre que esse cara aqui, que tem o nome do seu projeto, é como se fosse o seu delegate, né? Eu vou fazer uma coisa que eu gosto de fazer sempre. Quem me acompanha sabe. Eu gosto de criar aqui uma pasta chamada source. Tá? E dentro dessa pasta source aqui é que eu vou começar a criar o meu SDK. Tá? Então, o que o meu SDK vai fazer? O meu SDK vai fazer uma chamada para uma API. Tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é organizar como é que vai ficar o meu código. E como é que a gente organiza isso? A gente organiza isso criando pastas para ficar uma coisinha bem decente, tá? Então, dentro desse source vai ter o que o meu projeto, o meu SDK precisa. O que está dentro do exemplo é o que o meu projeto exemplo exige para que eu funcione, tá? Então vamos lá dentro do meu source. Eu vou criar aqui um novo grupo e eu vou chamar esse grupo aqui de helpers. São classes que vão me ajudar no meu desenvolvimento. Eu vou criar aqui outro grupo aqui que eu vou chamar de provider, e vão ser as chamadas que eu faço, as classes de chamadas que eu faço propriamente dita, tá? Então, vamos começar pelo básico. Dentro do meu helpers, eu vou criar aqui um file constantes. Tá? Constantes, tá certo. É isso aí. Dentro desse meu file constantes aqui, eu vou criar aqui uma estrutura. Opa, mesmo nome, né? Eu vou copiar daqui de cima. Vou colocar aqui. Bom, aqui a gente vai brincar com algumas coisinhas, né? Por exemplo, eu posso
no meu exemplo aqui, eu vou ter a minha URL base aqui dentro, tá? Claro que se eu fizer um SDK que vai ser genérico para vários projetos, eu não posso fazer dessa forma. Mas no nosso exemplo aqui, pode ser feito assim, tá? Então, isso aqui é uma base para vocês poderem pensar e criar o de vocês. Eu vou ter aqui uma URL base, que vai ser igual, e vai ser uma URL. Eu vou copiar aqui a minha URL que eu tenho do meu projetinho Meus Gastos. Então eu vou usar ela aqui, tá? Para a gente usar como base. Ok, eu vou criar aqui também uma outra estrutura, tá? Vou criar um enum aqui, ó. Vai ser http request método. E vai me retornar aqui um string. E eu vou ter aqui um case. Agora eu só vou usar get, então eu vou ter aqui o get. Mas eu poderia ter aqui, por exemplo, também um post, ó. Eu não vou usar, mas vou criar aqui só para vocês entenderem o post. Ah, Moacir, mas para que você cria um enum para isso? Por que você não passa fixo? Porque boas práticas de programação, né, galera? Então, beleza. Primeira parte que a gente fez foi isso, tá? Criamos aqui uns constantes. Para que você entenda para que serve o helpers aqui. O helpers aqui, se eu tiver que criar, por exemplo, uma extensão, eu posso criar aqui dentro. Ah, Moacir, mas em outro curso eu vi que você cria uma pasta para cada coisa. Claro, porque lá tem várias extensões, tem várias coisas. Aqui não, como é um SDKzinho menor, eu não preciso tantas pastas assim. Eu com 2 pastas consigo resolver o meu problema. Claro que se eu precisar de mais eu vou criar. Mas no meu momento eu preciso dessas 2, tá? Então agora vamos pensar o que no seguinte, ó. Vamos criar aqui um provider. Desculpa, galera. Vamos criar aqui um provider e eu vou criar aqui uma classe com o nome de, por exemplo, category provider, tá? Nessa classe category provider, ela vai ser um class, ela não vai ser um struct, tá? Eu vou ter aqui todo o meu código para fazer um get, um post para category provider, tá bom? Beleza. Como é que a gente faz então para fazer isso? O que é uma coisa que a gente precisa quando a gente vai usar um get e um post? A gente precisa de um model, certo? E eu colocar os models dentro do meu projeto vai fazer sentido? Não, ele perde um pouco o seu sentido se eu fizer isso. Você concorda? Porque pensa assim, ó, para mim fazer uma conversão do JSON que vem do meu get, eu precisaria ter um model para fazer isso. Então, eu perco a flexibilidade do meu SDK, nesse exemplo aqui de network, por exemplo, se eu começar a colocar coisas fixas, como, por exemplo, dizer que eu vou fazer um get da category provider, tá? Então, para que fique claro para vocês, eu vou fazer dessa forma, mas não é a maneira correta de fazer. Depois eu posso até mostrar para vocês como é que a gente faz isso criando um provider genérico, que não importa a classe que eu tenha, que eu não preciso ter model aqui dentro. Mas eu vou começar criando ela básica para que fique claro e fácil de vocês entenderem, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer nesse caso é criar um nosso model para que a gente possa fazer a conversão do nosso JSON, tá? Então vamos lá. Vamos criar aqui então o nosso model. Então a gente vai vir aqui, ó, file, new. Não, nem vou fazer. Vou fazer, senão vai ficar feio. File, new, file, e eu vou chamar isso aqui de category model. Ok? Então a gente vai pegar aqui agora e vai criar aqui um class
Até vou fazer o seguinte, galera, para a gente não perder muito tempo, eu vou copiar isso aqui de um lugar que eu tenho e a gente vai colar aqui dentro. Então essa aqui é a nossa model, tá? Aqui dentro a gente tem todos os campos que vão vir no nosso get, tá? Eu já ensinei algumas vezes para vocês, existe um site que ajuda a criar essa model. Se você não sabe fazer isso aqui, manda um comentário nesse vídeo aqui que eu te respondo passando o site e te ajudo a criar o teu model, tá? Mas se você quiser seguir esse vídeo à risca, copia esse texto que está aqui, pausa o vídeo, copia esse texto que está aqui que vai funcionar perfeitamente para ti, tá bom? E aí nós vamos fazer o seguinte, agora a gente vai aqui, vai implementar o nosso provider usando aquele model ali. Então, beleza. A gente vai fazer o seguinte aqui, ó. Dentro do nosso provider, a gente vai criar ela já. Aqui não, a gente não precisa disso. Vamos criar aqui um public, vamos criar aqui um init, só para a gente dar um init nele. Eu costumo fazer, quando é provider genérico, criar um share também. Mas aqui nesse nosso exemplo aqui eu nem vou criar, tá? Eu vou criar aqui um public func get lista category. Bem assim, um nome bem simples mesmo, tá? No meu exemplo aqui, uma coisa que eu preciso sempre é o que eu chamo de UID Firebase, tá? Então, o UID Firebase é uma chave string que você vai ter que ter. E você consegue esse UID quando você faz login com o Firebase, ele te devolve um ID e você vai usar. Então, se você fizer o projeto Meus Gastos, você vai precisar desse cara. Esse ID aqui ficou feio, vamos colocar ele certinho aqui, o ID Firebase, tá? E eu vou ter um completion, que a gente chama de completion handle, e esse cara aqui vai ter um escaping, arroba escaping. Isso, tá difícil. Eu vou devolver um result e eu vou devolver um result de quê? De category model e eu vou devolver um erro caso venha acontecer um erro, tá? Essa minha função, ela é uma void. Ok? Então, tá aqui a minha função, tá aqui a declaração da minha função. Vou abrir um pouco mais aqui para a gente tentar deixar tudo numa linha só. Que massa, ficou tudo numa linha só. Vou até diminuir um pouquinho aqui para não ficar estranho. Bom, o que ele está reclamando aqui, né? Ele está reclamando aqui desse fecha parênteses aqui que não tem. Então agora ficou certinho, ele não vai mais reclamar. Claro, agora ele quer, né, saber o porquê que eu estou deixando de fechar aqui minha chave que eu abri aqui. E aí aqui é só um parênteses também. Agora deu certo. Beleza. Bom, agora a gente vai ter que fazer o seguinte, a gente vai ter que construir a nossa chamada. A primeira coisa que a gente precisa fazer para construir a nossa chamada é criar a nossa URL. Então eu chamo aqui de URL string, tá? E eu vou dizer o seguinte, que a minha URL string tem como base o que está lá no meu constant, tá? O que está lá? URL base. Lembra que a gente criou esse constante, a gente colocou aqui, ó, tá aqui. Então ele tem até o API. Eu posso colocar aqui atrás a barra. Mas pode acontecer de logo atrás do API ter um parâmetro. Então eu não coloco a barra aqui, eu deixo sempre a barra para colocar aqui. Tá? Então eu vou colocar aqui barra, no meu caso, categories, barra, get lista category, passando como parâmetro o meu UID Firebase igual, e aí eu passo aqui o meu parâmetro UID Firebase. Então essa é a minha URL. A primeira coisa que eu gosto de fazer aqui, ó, é dar um print disso.
E eu já coloco sempre um breakpoint na próxima linha, tá? Então, guarde let URL é igual. Agora eu vou transformar essa minha string numa URL. Tá? E aqui eu vou passar o URL string. Se eu não conseguir fazer isso, eu já caio fora. Nem vou para frente. Porque se a minha URL está errada, nada mais vai funcionar. Eu já gosto de botar um breakpoint aqui, porque quando eu uso esse cara aqui, se tiver um problema, eu já fico sabendo. E eu posso pegar no print que está aqui a minha URL, coloco no meu navegador e testo. Como é um GET, funciona. Se fosse um post, eu precisaria de um programa como, por exemplo, o Postman para fazer isso, tá? Claro que para quem usa o Proxyman, você não precisa fazer isso. Mas, né, eu uso aqui e vou mostrar para vocês o print e vou mostrar para vocês no Proxyman como é que funciona, tá? Beleza, vamos lá. É de bom tom, em vez de usar print, usar o debug print. E ele só mostra o print em tempo de debug. Ou seja, aqui dentro, quando você gera a versão final e vai para a loja, ele não printa esses debugs aqui, tá bom? Então tá, criamos a nossa URL, o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar o nosso URL request. O nosso URL request é um URL request de quem? Da nossa URL que a gente acabou de criar. Pronto, já vai tirar esse warning daqui porque eu estou usando e vai botar aqui porque eu não estou usando. Caçar os gatos aqui, né? Mas ela já vai acabar aqui agora, já. URL request ponto http método vai receber o que? Nós criamos lá um http. Opa, foi tudo grande, tudo maiúsculo, tudo grande, tudo maiúsculo. TP URL http request método ponto get ponto row value. Ou seja, ele vai pegar aquele get que está lá dentro, tá? Seria a mesma coisa que eu passar get aqui, entre aspas, mas aí é a boa programação, né? Bom, o que eu preciso agora? Agora eu preciso fazer a minha chamada, fazer a minha task, né? Então, let task é igual a URL session ponto share shared ponto data task a minha URL request, então URL request e um completion que eu vou chamar aqui de data vírgula response, não, sem URL na frente, só quero response e error, tá? E eu vou fechar o meu parênteses aqui. E agora aqui eu vou dar um do. Junto com o do, o que vem? O que vem depois de um do? Tem um catch, né? Então aqui no final do do um catch. Let error as ns error. Se vocês estão escutando um cachorro latir, desculpa que o meu vizinho aqui, quando ele sai, o cachorro dele fica latindo e às vezes é o dia inteiro. Vamos lá. Quando dá um erro, eu vou dar um completion random. Vou dizer que é um failure. E eu vou passar o quê? O erro que gerou aqui para frente e o cara lá que se vire com esse erro, tá bom? Então, beleza. Agora aqui eu tenho esse meu cara. Mas ele ainda tá dando um warning aqui, porque eu não tenho nenhum try aqui dentro do meu do. Mas eu já vou ter um try já, e isso aí vai sumir, tá? Vamos lá. Se porventura ele não der nenhum erro drástico, né? Eu vou fazer o seguinte, vamos ver se a minha URL retornou algum erro, né? Então, let error. Ou seja, se eu tenho um erro, antigamente era assim, né? Se error for igual a error, né? Agora nos
no Swift novo não preciso, só faço assim. Se der algum erro, a mesma coisa. Vou fazer o mesmo que eu fiz ali embaixo. Eu vou dar um completion random, vou dizer que é uma falha e vou passar o erro para lá, tá? Então eu já, se for um erro, já caiu fora. Boa programação, galera. Não vou fazer tudo se eu tenho um erro, né? Não vou testar primeiro o data. Agora sim, se o meu data tiver, né, não for nulo, eu vou fazer aqui a minha parte de converter esse data para alguma coisa que eu entenda, tá? Então a primeira coisa que a gente faz aqui, quando a gente tem certeza que o data existe, é o seguinte: let data str, ou seja, eu vou criar um data string, é igual a string do data, e aí eu vou passar aqui o meu data, e ele me pede um encoding aqui, eu vou dizer que é um UTF-8, né? Que é o que se usa hoje em dia, se você estiver trabalhando com um projeto que não tem, aí você usa o encoding que vem de lá, tá? Às vezes, né, em alguns lugares, ou ele é UTF-8, ou ele é, por exemplo, latino, tá? Se você, dependendo do projeto que você trabalha. Aí você pode fazer dessa forma, ó. Se for isso aqui, ele vai retornar string. Se ele for latino, ele vai quebrar, ele vai retornar vazio, nulo, né? Aí você pode fazer assim, ó. Se não for, então você me retorna aqui um string. Mesma coisa, onde o meu data recebe o data e o encoding recebe um ponto ISO latino 1, por exemplo. Você pode fazer isso aqui, tá? Eu não gosto disso. E dá um enter, ele bota aqui. Então vamos deixar ele lá atrás numa linha só. Isso aqui é uma coisa que você pode fazer. Mas se você só trabalha com TF8, isso aqui é desnecessário, tá? Estou fazendo aqui só para vocês terem uma ideia, ok? Bom, eu posso dar um print desse data str, posso fazer um debug print desse data str, ele vai me imprimir o que veio lá de dentro, tá? E agora eu posso fazer o seguinte, eu posso testar se esse data str é um JSON válido, né? Então eu posso fazer assim, ó, if let JSON, porque às vezes você recebe de lá um data, mas o que tem dentro desse data é um HTML, ele não é um JSON. Então você pode testar se ele é um JSON válido. Data str. Veja que esse meu data str ele é optional se eu não usar. O retorno dele, desculpa, é um optional, tá? Então. Using. Ponto UTF-8. Tá? Eu vou tirar esse meu latino 1 aqui, vou deixar só o UTF-8 aqui só pra gente brincar. O que ele está reclamando aqui? Ele está dizendo o seguinte, ó, usei um if, não usei o abre e fecha, né? Não gosto de deixar essa linha aqui, então eu vou fechar. Então observa, ó, o meu data ele é um optional, então ele está reclamando aqui, pedindo para mim botar o interrogação ou botar o exclamação. Eu não sou louco, vou botar o interrogação. Ok, beleza. Então agora, ó, a mesma coisa aqui, ó. Ele diz que esse cara aqui, ele é um optional. Então, eu deveria usar, por exemplo, o N para ele não reclamar, né? Então, eu posso usar aqui, aí ele não vai ficar me colocando esse warning aqui. Eu sou um cara chato, eu não gosto de ficar vendo o warning, tá? Então, eu prefiro que sempre tá tratando os meus warning, tá? Aqui ele está dizendo que eu não estou usando em nenhum momento. Então, uma outra coisa que eu vou fazer dessa forma, mas eu podia fazer diferente, né? Eu vou fazer assim porque eu quero testar de novo. Então, if JSON data is empty significa o quê? Significa que não é um JSON válido, né? Eu posso, e aí às vezes a gente pode tratar isso de alguma forma, retornar um cara vazio, né? Então, se ele for um cara vazio,
que eu vou fazer? Eu vou dizer que é um completion random ponto, desculpa, abre parênteses, ponto success, tá? Porque ele está vazio. Só que eu estou devolvendo só um category model aqui. Eu quero devolver, na verdade, um array de category model, porque isso é uma lista, né? Get lista. Então eu vou devolver o que aqui? Eu vou devolver um array de category model vazio. Por quê? Está vazio. Pronto. Dessa forma eu não tenho problema, tá? Beleza. Aí, se ele não estiver vazio, o que eu vou fazer? Eu vou devolver o meu modelo preenchido, né? Vou devolver o meu array preenchido. E daí eu vou fazer assim, ó. Por exemplo, let result é igual. Aqui, se eu não colocar try, ele vai reclamar. Quer ver, ó? JSON decoder ponto decode. Aí, que tipo? Né? O tipo é category. É uma lista de category, né? Um array de category model. Pegando da onde? JSON data. Ah, quer ver? Ele vai reclamar. Ó. Esse cara precisa ter um try. Porque ele pode retornar um erro. Então aqui eu boto meu try. E aí, se deu tudo certo, o que eu dou aqui? Um completion random ponto success, passando o que? O meu result. Tá? Ele está reclamando do que aqui agora? Vamos ver. Faltou o ponto self aqui. Ok? Veja que até o meu warning aqui do meu cat sumiu. Porque agora eu tenho um try aqui dentro e ele vai tratar esse cara aqui. Caso dê algum erro no meu JSON, ele vai me mostrar o erro aqui. Pronto, galera. Tá pronto aqui a nossa chamadinha. Eu sei que a aula não é de chamada, mas eu estou aproveitando aqui já para dar uma reforçada na lembrança da galera como é que se faz um getzinho aí básico, padrão, tá? Agora eu vou fazer o seguinte. A gente está aqui. Vamos primeiro dar uma compiladinha, ver se não tem nenhum erro de digitação, se não tem nada. Ah, ó, já ia esquecendo, ó. Ele está dizendo que eu inicializo esse cara e nunca uso ele, né? Então, o que eu faço quando depois de um task que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um resume nele. Eu acho que eu poderia colocar aqui resume, mas eu não quero. Eu quero colocar aqui, ó, task.resume. E aí, agora, porque na construção aqui ele não executa, né? Ele só constrói. Ele só executa quando você dá um resume. Agora sim, agora ele vai fazer a chamada desse cara. Como a gente não tem nenhum erro, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um teste pra gente, tá? Então aqui, ó, dentro do meu content view, que não tem nada aqui, ó, eu vou dizer o seguinte, tá? Bem basicamente aqui, ó. Eu vou dizer eu tenho um provider é igual ao meu category provider tá aqui. E aí eu vou ter aqui um init e nele eu vou dizer o seguinte, ó. Vou criar aqui também um let data source que é igual a um array de category model vazio. Um let não, tem que ser um var, né? Var. E para a gente poder usar ali, ele tem que ser um state. Tá? Então eu vou dizer aqui que o meu meu provider.get lista category. Eu vou passar aqui uma string codando com Moa e um completion random que vai ser um result
E eu vou fazer assim, ó, switch result, porque ele é um result, então ele tem dois estados, né? Sucesso e falha. Então ele vai criar aqui para mim, ó, os dois estados que ele tem, que é um de sucesso e um de falha. Então, se for sucesso, eu vou dizer o seguinte, ó, data. Primeiro eu vou dizer que aqui vai vir let categories model, porque é uma lista. E eu vou dizer que o meu self.data source é igual ao meu categories model. Se for erro, eu vou dar aqui posso fazer aqui um let error e fazer aqui um debug print error ponto localize description. Fechou? Escape enclosure captures mutation self parameter. É que eu nunca tinha feito isso aqui dentro diretamente, tá? Deixa eu ver o que pode ser isso aqui. Bom, galera, coisa de gente insana, né? A gente vai fazendo e não vai pensando, acontece isso. Dentro de um init, eu colocar uma chamada de lista com um escaping é coisa de gente maluca. Então vamos criar aqui, ó, uma private func get lista e vamos colocar dentro dela que a gente get lista que a gente está querendo fazer lá, tá? E vamos compilar aqui, ó, beleza, ele funciona certinho. O certo, isso aqui é colocar dentro de um view model, né? Eu tô fazendo aqui só pra gente não perder muito tempo com essas coisas, porque o vídeo já tá longo e eu não quero perder muito tempo com isso, tá? Então, bora lá. Fiz o meu get lista, vamos fazer um teste, ver se isso funciona, tá? Pra gente fazer um teste se isso funciona de uma maneira tranquila da gente fazer, é só a gente botar um print aqui também, ó. Botar aqui um print data source, tá? Ele já vai printar aqui embaixo pra gente e a gente já vê se isso está funcionando. Vamos ver. Claro que para isso eu preciso. Ele vai carregar aqui. Carregando o meu carinha aqui. Ó, ele já começou printando, né? O meu minha URL, né? Eu vou pegar aqui, ó, e vou abrir aqui o meu Safari e vou rodar ela. Ó, ele está dizendo que essa URL aqui não funciona, né? No HTTP resource. Primeira coisa que eu vou fazer é ver se o meu servidor está no ar. Bom, galera, eu descobri qual é o erro. Eu dei uma pausazinha aqui no vídeo para ir lá no meu servidor e não era o servidor, né? Então eu fui ver o que era e resolvi, tá? Tá vendo que aqui, ó, é UID Firebase e eu escrevi aqui, ó, UIS Firebase, então já não ia funcionar, eu já ia ter problema por conta disso. Eu vou ter outro erro aqui, né? Mas eu já ia ter um problema por conta disso. Então, esse é o primeiro passo. Testa a tua URL para ver se você não digitou nada errado, tá? Beleza, então eu consegui corrigir o meu problema e vou deixar ele para frente que ele vai dar um outro erro, tá? E eu vou tirar o breakpoint agora, que é o seguinte. Ele vai reclamar dizendo que eu estou usando um HTTP sem ser seguro. E aí a Apple quer que eu tenha umas configuraçõezinhas aqui para fazer, tá? Então a gente vai fazer
essas configurações de acordo com o que a Apple exige, tá? Dentro do nosso, dentro do nosso projeto, bom? Então, a gente tem que fazer o seguinte, ó, a gente tem, vamos dar um stop aqui, ó. A gente tem que vir aqui, tem que vir dentro do nosso, vamos diminuir isso aqui, dentro do nosso inf, e a gente tem que adicionar um cara novo, tá? O cara novo que a gente tem que adicionar é o app Transport Security Settings, tá? Então a gente tem que adicionar esse cara, dentro dele a gente tem que adicionar um filho, porque ele é um dicionário, né? Que é o Allo Arbitrary Loadings, tá? E eu tenho que dizer que é yes. Pronto, agora eu vou rodar de novo. E ele magicamente vai funcionar. Ó, trouxe aqui o meu resultado que eu esperava. Ok, até aqui nós temos uma chamada e essa chamada funciona bonitinho, tá? Então, a primeira parte que a gente fez aqui agora foi o quê? Foi construir o nosso projetinho, ter o nosso provider e fazer com que ele funcione. E ele funciona. Então, nós temos aqui um get lista categories que está dentro aqui de um source, né? Que está dentro de um provider, tem um helpers e que tem um exemplo aqui que funciona. Nesse nosso exemplo, a gente não precisa implementar muita coisa. Não precisa nem implementar a lista aqui. Se quiser implementar a lista aqui, a gente implementa, não tem problema, tá? Quer ver? Ó, vamos implementar essa lista para que você veja na tela o resultado que a gente espera, né? Então, vamos fazer aqui, por exemplo, ó, aqui dentro, de vez em ter um Alô Mundo, eu vou colocar aqui, ó, lista de categorias. Vou dizer que a fonte é um title. E aqui embaixo eu vou colocar... aí vamos colocar, lógico, aqui um vstack, porque a gente vai colocar mais de um elemento. E aí nós vamos dizer que esse vstack tem um padding, para ele não ficar grudado. Aqui eu posso dizer que o frame dele tem tem um max width ponto infinity e que o alinhamento dele vai ser ponto leading. Pronto, ficou à esquerda. Agora aqui embaixo eu vou colocar aqui o seguinte, um list bem simplesão, sem muita frescura, tá? E eu vou ter aqui um for each do meu data source, ele já sabe que é lá. E eu vou colocar aqui, ó, um text. Desse text aqui, eu vou colocar aqui meu item ponto... deixa eu ver aqui no category, faz tanto tempo que eu não uso ele, que eu não sei nem qual é o... Ó, name, vai. Name description, vai. Ponto name. É item mesmo que ele colocou? Ah, não, é source ele colocou, perdão. Eu chamando de item, é source. Ponto name que eu vou ter um fonte aqui que vai ser um ponto title 3. E eu vou ter um text que vai ser aqui o meu source, ponto description, que vai ser um ponto fonte. Podemos botar... Tem fonte, vamos deixar ele assim. Só vamos botar um ponto foreground color, color.gray, ponto opacity, 0.30. Vamos ver aqui o que ele está reclamando. Os dois ele está reclamando que são strings optionals. Então, se ele não tiver, retorna uma string vazia. A mesma coisa aqui. Pronto, ó. Então, a gente já tem aqui, bonitão, né? Claro que como eu estou fazendo dessa forma aqui, ó, ele não inicializa, ele não faz o init, né? Ele só vai fazer o init quando eu rodar. Se a gente fizer isso com view model, a gente tem maneiras de fazer isso que não sejam tão chatos, né? Não me mostrou nada. Vamos ver por que ele não me mostrou nada.
Pá, 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 pá. Vou pausar aqui para descobrir esse problema para a gente não perder muito tempo de vídeo que já está muito grande. Bom, galera, para não ficar um vídeo muito grande, eu vou fazer o seguinte, eu encerro por aqui, tá? Para começar a fazer, cara, eu não gosto de fazer as coisas assim, eu vou fazer certo, eu vou criar um view model e vou fazer da forma certa. Depois a gente vai ter o exemplo para usar lá no projeto, tá? Que daí vai aparecer bonitinho. Eu não queria perder esse tempo aqui agora, mas vou perder para fazer certo, porque eu não gosto de deixar as coisas pela metade, beleza? Nós estamos criando um módulo de network para usarmos com o Cocoa Pods para o nosso projetinho de modularização, tá? Eu tentei fazer tudo aqui dentro, fazer uma gambizinha, porque a gente não precisava implementar o projeto aqui, mas eu decidi que eu vou fazer bem feito, porque eu não gosto de fazer as coisas mal feitas, tá? Então o correto é o quê? A gente criar aqui um view model, para a gente utilizar essas chamadas, essas coisas dentro do view model, não aqui dentro da tela, né? Não é porque a gente está trabalhando com SwiftUI que a gente vai fazer tudo jogado como se fazia antigamente, tá? Então a gente vai fazer isso da maneira correta. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar aqui dentro um novo arquivo e a gente vai chamar isso aqui de category view model, tá? E a gente vai criar aqui uma class category view model que é do tipo observable object. Observable object, tá? Bom, nós temos um estado aguardando, né? Então eu costumo criar aqui um isLoading, tá? Para a gente poder colocar até um spinnerzinho na tela. Esse cara é um published, tá? Var isLoading igual a false. A gente começa dizendo que ele é falso, né? A gente também pode ter o estado de erro aqui, mas eu não vou tratar erro aqui agora, tá? A gente também tem aqui o que? Um published, que vai ser um data source. Esse data source é aquele mesmo que nós temos lá, que é um array de category model. Opa, faltou o C maiúsculo aqui. Eu vou inicializar ele aqui. E eu também vou ter aqui um arroba published. E... não preciso. Tá bom. Só esses dois aqui já vai dar para mim, tá? Vou ter o meu init aqui, que nem eu tenho lá. Tá? Que o meu init aqui vai estar um get categories. E eu vou criar aqui um private func, porque eu não quero chamar de fora. Get categories. Ok? Beleza. Primeira coisa que eu vou fazer é que o isLoading é true, porque eu vou começar a fazer o esqueminha, beleza? Beleza, agora eu vou fazer o seguinte, para a gente não perder tempo, eu vou lá dentro do meu Content View e vou pegar esse cara aqui, tá? E vou trazer para cá para o meu View Model. Claro que ele não tem esse provider, eu vou voltar lá e vou pegar o meu provider que está lá, que eu não preciso mais dele aqui, e vou colocar ele aqui também. Tá? Até nem precisa fazer lá fora, posso fazer ele aqui dentro mesmo, tá? Pronto. Agora ele tem esse cara aqui e ele está reclamando aqui, ó, porque eu não estou usando self. Então vamos usar aqui o self no meu carinha. Tá? Eu não preciso mais desse print aqui. Ele também já não vai mais reclamar desse cara aqui. O que está faltando? A gente desligar esse isLoading, né? Porque a gente ligou ele aqui, não adianta colocar ele aqui embaixo. Tem que colocar ele aqui, dizendo que ele é false. E se der erro, também tem que colocar ele aqui, senão ele vai ficar eternamente ali dizendo que é false, tá? Beleza. Feito isso, o nosso claro, né? A mesma coisa do outro, né? Self, ponto. Feito isso, tá pronto o nosso view model. Nem sei porque que eu inventei model e não quis criar o nosso carinha de cara aqui, tá? Agora aqui, o que a gente vai fazer? A gente não vai mais ter aquele nosso provider, claro.
a gente vai ter aqui agora só um state object, porque é um objeto, né? E provavelmente se eu tivesse feito isso aqui no nosso data source também teria funcionado, mas eu não quero, tá? View model, agora eu não quero mais. É o meu category view model inicializando. Quando eu der o init lá, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o get list, tá? O que eu vou mudar aqui? Aqui eu vou mudar o seguinte, que é o meu view model.dataSource. Tá? É o que muda basicamente aqui. E lembra que a gente criou lá um sloading? Então vamos fazer aqui, ó. If viewModel.sloading, se ele tiver com sloading, faz isso aqui. Se ele não tiver com sloading, né? Então significa que ele já carregou, aí você faz isso aqui. Tá? E aqui no meu sloading eu posso fazer assim, ó, um progress view. Ele vai aparecer um spinnerzinho no meio da minha tela. Se eu colocar aqui, ele já vai fazer isso. Se não tiver nenhum erro, né? Ó, ele já carregou, então foi rápido. Mas vamos supor que eu não tire, tá? Vamos vir aqui no meu view model, ó, e vou no sucesso aqui eu vou tirar, vou comentar só para vocês verem como é que funciona, tá? Ó, fica aqui o meu sloading, certo? E aí eu posso até colocar, se eu quiser aqui, ó, um text, por exemplo, assim, ó, aguarde, carregando. E claro que eu posso colocar isso aqui dentro de um HStack para ficar mais bonitinho. Ele fica um atrás do outro, né? E aqui eu posso fazer assim, ó, ponto fonte, ponto title 2, para ele ficar mais bonitinho. E aí eu posso colocar aqui, ó, ponto foreground color, color.gray, ponto opacity 0.6, para ele não ficar tão forte. E eu posso dar um padding aqui, ponto leading, para ele dar um espacinho ali no começo, tá vendo? Ó? Ele vai ficar bem massinha. Posso colocar aqui também um ponto ponto frame, max width, ponto infinity, vírgula alignment, ponto center. Pronto, ó. Bonitão. E aí ele vai ficar aqui, sloading, enquanto está carregando. E aí, claro, agora eu vou vir aqui, vou tirar o meu sloading aqui, né? Vou deixar ele fazer. E quando eu olhar o meu cara, e ele terminar de carregar, ele mostra aqui a minha lista, porque assim eu quis, tá? Porque eu tenho um padding aqui, por isso que tem, se eu tirar esse padding aqui, ó, ele já vai fazer a tela toda. Se eu tirar esse cara aqui, ó, ele, né? Então vamos deixar tudo como tá aqui. Então aqui tá aqui a minha lista bonitona com todos os caras. Pronto, fiz. Tá feitinho, o nosso exemplo tá funcionando. Então agora, galera, fechado o nosso exemplo, eu posso criar um menu com várias opções para poder testar todas as opções que eu estou fazendo. Aqui eu posso criar do jeito que eu quiser. Por quê? Porque dentro do exemplo eu posso e devo fazer teste de tudo. Então eu tenho que testar. Então eu tenho que ter tudo aqui dentro. No meu caso aqui, o nosso exemplo está encerrado. Eu vou ensinar vocês a criar o cara que vai fazer com que você possa utilizar isso aqui dentro de outro pacote. Com que você possa utilizar isso aqui como realmente é um framework, tá? Como um SDK lá dentro do nosso outro pacote, ignorando essa parte do nosso exemplo aqui, tá bom? Não se esqueça, clica no sininho, se inscreve no canal para ficar sabendo quando sair o próximo vídeo. Aguardo vocês. Vamos falar nesse vídeo sobre CocoaPods, a modularização, né? Onde a gente vai criar o arquivo do PodSpec, que é onde
ficam as configurações para quando a gente instala o nosso pod, o CocoaPods ter como referência para saber o que ele faz, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair de cena e vou deixar só a minha telinha aqui e eu vou organizar isso aqui da seguinte forma, ó. Aqui agora eu vou criar um novo grupo. Nesse grupo eu vou chamar de Network. Opa, não pegou? Vamos lá. Network. E aí eu vou pegar esse meu provider, vou jogar lá para dentro, vou pegar esse meu helpers e vou jogar lá para dentro. Então eu tenho aqui uma pastinha network. Vocês já vão entender o porquê que eu fiz isso, tá? Aqui dentro do meu source, eu vou criar um novo arquivo. E esse arquivo vai ser um arquivo de texto qualquer. Eu nem sei se ele tem aqui um tipo para isso. Talvez vazio. Vou chamar esse cara aqui, né? Vou dar um nome para ele de SDK network.podspec. Pronto. Tem esse meu arquivo aqui que é um network.podspec. Ele acha que é um tipo MD, vamos tirar fora esse cara. E aqui, ó, eu vou copiar aqui, para não ficar chato eu ter que ficar digitando tudo, eu vou copiar aqui para dentro o meu arquivinho podspec que eu já tenho. Então vamos lá. Podspec new JS, aí ele tem aqui o nome, a versão, um summary, a homepage, licença, o autor e da onde vai pegar, tá? Eu não vou subir para o meu Git, e aqui eu posso apontar branch, eu posso apontar tag, eu posso apontar o que eu quiser aqui do Git, né? Então eu não vou subir para o meu Git, eu vou fazer local, então a gente não precisa se preocupar, mas quando você for fazer para subir para o Git, isso aqui tem que estar certinho, tá? Importante aqui para nós, saber qual a versão do Swift, saber qual é a versão do Target, porque ele vai usar isso aqui como referência na hora de fazer as instalações, e saber aonde estão os arquivos, quando eu instalo ele, aonde estão os meus arquivos. Por isso que eu criei uma pastinha network, porque daí ele pega aqui dentro tudo que tiver aqui dentro. Então, o grande segredinho, o grande tchan do CocoaPods é esse arquivo aqui. Por quê? Porque quando eu for fazer lá no meu projeto que eu vou utilizar, aqui para nós, no nosso exemplo, ele não serve para nada, porque eu não estou instalando ele aqui. Aqui eu estou usando direto para mim poder ir mexendo aqui tranquilamente, sem problema. Mas lá no nosso projeto que a gente tem como exemplo, que a gente já colocou lá o packages de DSM, lá eu vou precisar fazer a ligação apontando e ele vai buscar esse arquivo aqui para saber que isso aqui é um pod para poder fazer instalação dentro daquele meu projeto. Então a grande sacadinha está aqui. Se a gente olhar para dentro da nossa pasta, nós temos lá o source, network, e aí fora do network, né, dentro do source está o nosso arquivozinho podspec, e lá dentro do network estão tá os nossos arquivos, que eu digo, ó, vai buscar os arquivos aqui dentro. Network barra asterisco, asterisco, barra asterisco. Então, se eu tiver pasta. Agora, se eu tiver mais uma pasta aqui dentro, eu também tenho que colocar aqui, tá? Mas como no nosso exemplo não tem, é só isso aqui. Tá bom? Então, essa aula seria para mostrar para vocês sobre esse arquivinho aqui, o podspec, que é ele quem manda dentro do nosso módulo. Claro que quando eu instalo isso no meu projeto, não é podspec, daí é o podfile, né? Agora, quando eu faço um módulo, as referências do meu módulo estão dentro desse arquivo. Essa é a jogadinha, essa é a sacadinha que a gente tem aqui. No Packages tem um cara chamado Packages, que lá dentro eu configuro as coisas. No CocoaPods é dentro desse cara aqui. Beleza? Galera, vou deixar para o próximo vídeo
para a gente colocar dentro do nosso projeto o nosso network, tá bom? Obrigado pela preferência, obrigado pela paciência e não se esquece de se inscrever no canal, ligar o sininho aí para você receber notificação quando eu lançar o próximo vídeo. Até a próxima, galera. Bora codar!